Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Olá, eu sou o Juliano, sou catequista da Paróquia Santa Gertrudes e nós vamos ter mais uma catequese preparada aí para os jovens que estão se preparando para o sacramento da Crisma. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o pecado e sobre as drogas. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso encontro de hoje tem o objetivo de reconhecer e acolher a iniciativa gratuita do Pai de enviar o Filho a fim de comunicar a sua graça, seu amor à humanidade inteira. Como parte do nosso tema, nós vamos fazer a leitura que está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, dos versículos 12 ao 14. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo. Mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à imitação da transgressão de Adão, ao qual é figura do que há de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concebidos copiosamente a todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nosso tema então de hoje, nós vamos falar sobre o pecado, sobre a entrada do pecado no mundo. O pecado é uma ruptura da nossa relação com Deus. Se formos no dicionário da língua portuguesa e pesquisarmos o significado do pecado, encontraremos a seguinte definição: violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta ou erro. É essa a definição mais comum sobre o pecado. Somos formados e educados como se Deus e sua igreja fosse uma escola militar, onde quem não cumpre as regras é castigado. De fato, o pecado é algo que mancha aquilo que Deus criou. Nós somos obras-primas de Deus. E toda vez que o pecado se faz parte da nossa vida, essa criação maravilhosa que Deus fez, ela também é manchada. Deus nos criou puros, pois somos a imagem e semelhança dele. São João Paulo II, em sua segunda catequese sobre a teologia do corpo, usa pela primeira vez o termo inocência original. O santo conclui que, antes do pecado original, o homem vivia na sua perfeita forma, ou seja, na originalidade do que Deus quis para ele. E é até interessante quando a gente entende a inocência original, que a gente vai lembrar que quando Adão e Eva eles caminhavam com Deus, no paraíso, eles estavam nus. Somente depois do pecado é que eles se sentiram envergonhados porque estavam nus. Eles entenderam que o pecado já havia mudado a cabeça deles. E aí eles precisaram
se esconder de Deus, porque ficaram com vergonha de Deus e também ficaram com vergonha de si, entre si, né? Tanto Adão ficou com vergonha de estar nu na frente de Eva e Eva de estar nu na frente de Adão. Deus nos criou para para nos relacionarmos. Deus nos criou para nos relacionarmos e logo no início ele colocou Adão em convívio com toda a criação. Não só com Eva, mas com toda a criação. E havia uma sinergia, havia uma união entre todas as criações que Deus fez, né? Ele não quis que o ser humano estivesse só, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18. E a todo instante o Senhor se mantinha em plena relação com o homem. Então, além do próprio convívio, né, de Adão, criatura, com todas as outras criaturas, também havia uma união com Deus. Deus estava presente. Mas quais são as consequências que o pecado original deixou entre nós? Antes de a gente falar, né, dessas consequências, vamos entender um pouquinho o que é essa culpa original. A culpa original é a desobediência a Deus, né? Quando a gente fala, né, do pecado original, a gente vai lembrar lá em Gênesis, no capítulo 2, que a gente vê a história da criação, a gente percebe essa sintonia da criação, mas sob uma orientação de Deus. Não toque no fruto, né, na árvore do centro do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus fala não toque, é uma ordem. Só que ao mesmo tempo, ele dá uma orientação. Porque no dia que comeis, morrerão. Só que não é uma punição, olha, se você comer, eu vou te matar. Não, é consequência. Se você comer, irá morrer. Ele está falando pra gente que se a gente ir pelo caminho do mal, a gente vai colher o que é mal. Então ele nos dá uma orientação para a vida. E a desobediência, a gente querer ir naquilo que Deus já falou para a gente não fazer, tem consequências. E é o que a gente vai estar vendo agora. Essas são as consequências do pecado original. A harmonia estabelecida, graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. As relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Então o pecado, né, essa mancha do pecado original, ela faz um mal tremendo na nossa vida. Porque a desobediência, ela está em nós. Nós nascemos com a culpa do pecado original. E aí nós temos o desejo de continuar errando. Nosso corpo vai pedir, vai se inclinar para o pecado. E quando a gente não está firme em Deus, nós vamos cada vez mais se direcionar para o pecado. Por isso temos que lutar muito contra isso. O pecado original, a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinada ao pecado. Essa propensão ao mal é chamada de concupiscência. Né? Até para entender a palavra, né, concupiscência, ela é o desejo pelo pecado. É como se a gente, né, um dependente químico, né, um dependente do álcool, um alcoólatra, quando ele fica muito tempo, né, longe do álcool, principalmente no começo do seu tratamento, qualquer cheiro, qualquer pensamento faz com que ele tenha desejo de querer o álcool novamente. Né? Por isso que às vezes tem irritabilidade, a pessoa muda o estado mental, né? Às vezes ela chora demais, às vezes ela fica nervosa. Então tudo isso é porque o desejo está bem gritante dentro dele. Porque ele sabe que se ele botar a boca num copo com a bebida alcoólica, ele vai se transformar naquilo que ele está tentando não ser mais. Né? Mas isso é com todo o pecado. Né? Tem gente que tem, né,
o desejo da fofoca, não pode ver ali que já vai correndo fofocar, né? O alimento, o sexo, as drogas, então tudo isso tem dentro de nós o desejo por querer pecar. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento, né? E aí vai uma pergunta pra gente, né? Pra gente pensar um pouquinho, né? O que é que tem dentro de mim que me faz querer inclinar ao pecado, né? Qual que é a concupiscência, qual o desejo que está no meu coração que eu preciso ficar atento para que eu não peque, para que eu não me afaste de Deus, para que eu não me transforme numa pessoa que eu não quero ser. E já falando aí um pouquinho sobre as drogas, né? A gente se pergunta, né, por que os jovens se drogam? Sabemos que esse é um dos maiores problemas do mundo moderno. E quando falamos mundo, não estamos só usando uma força de expressão para evidenciar ainda mais o problema. De fato, o mundo todo está sofrendo as terríveis consequências desse problema, diante ao qual surgem muitos questionamentos e algumas pistas de solução. O uso das drogas é uma tentativa de não sentir a dor existencial, uma maneira de não pensar, de não sofrer. É uma fuga. Para se livrar desse mundo terrível, é preciso aprender a esperar, a abrir mão do desejo, a ter autodisciplina, a pedir ajuda, a mergulhar a autoestima, a melhorar a autoestima e a modificar o vocabulário para evitar a apologia às drogas, além de se afastar dos ambientes que estimulam o seu uso. Então, muitas vezes a gente, né, vê pessoas, né, que estão sofrendo aí por esse mal e às vezes a gente acaba até julgando, né? Olha lá, um menino tão bonito, por que está se drogando desse jeito, né? Por que aquela menina está sempre bêbada, né? Então assim, a gente acaba julgando, mas a gente não vai investigar lá no fundo o que levou esse jovem, né, essa jovem a um vício, né? Quem já teve, né, um problema do álcool, quem já teve um problema com as drogas, consegue compreender ali a dificuldade que é para superar essa dificuldade, né? Superar esse vício. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse mundo, né, que nós estamos vivendo, diversas situações a fazer com que a gente queira ser uma pessoa que a gente não é, queira viver algo que a gente não quer estar vivendo, né? Uma decepção amorosa, né? Uma decepção com os pais, com os amigos, né? Os falsos amigos. Tudo isso faz com que a gente não queira ser ou sentir aquilo que a gente está vivendo. E as drogas, ela vem nesse momento, né? A gente acaba se iludindo e entrando num caminho que não tem volta. Temos que tomar muito cuidado com esse caminho. Adolescência e emoções. O que nossos jovens estão vivendo? A adolescência é uma fase do desenvolvimento marcada por uma série de transformações físicas, emocionais, sociais, laborais, né, escolhas profissionais, identificação com interesses e afinidades. Enfim, fase de muitas descobertas e experiências. E é justamente nessa fase aonde o jovem, ele cria a sua personalidade, o seu jeito de ser, o gosto pelas coisas, e tudo isso, se for direcionado da maneira correta, vai levar para um jovem com muitas virtudes. Se não for encaminhado dessa forma, pode cair nas drogas, né, todas as dependências químicas, né, que a gente tem aí, álcool, drogas e tudo mais, a prostituição e outros problemas que a gente encontra no dia a dia. Então a gente precisa ter uma fase de adolescência marcada com aquilo que é puro. E aí eu falo para você, você que está acompanhando, né, você que é jovem, mesmo que a sua família não tenha uma caminhada de igreja, seja você diferente. Busque um caminho melhor. Busque algo que possa completar aquilo que está faltando na sua vida. Não deixe os amigos ou os falsos amigos influenciar as suas decisões, os seus sentimentos e as coisas que você acha que é correto. Busque em Deus a resposta para tudo aquilo que você precisa. E nós vamos encerrando aqui
essa nossa catequese de hoje com o pensamento, né? De tudo aquilo que Deus criou. Nós somos obras-primas de Deus, imperfeitos, né? Mas com coisas maravilhosas que Deus tem feito para nós. Mesmo que às vezes no dia a dia algumas coisas saem do trilho, a gente fica perdido, a gente tem que lembrar que Deus sempre está com a gente. A gente pode errar, a gente pode, né, acabar caindo, mas Ele está ali perto para nos resgatar. Então, vamos fazer nossa oração pedindo para que Deus sempre nos ajude a ser perseverantes na luta contra o pecado. Eu peço que você feche seus olhos, coloque, né, a sua família, coloque seus amigos, pense nas pessoas que você conhece que estão vivendo uma dificuldade muito grande com relação às drogas, com relação ao pecado. Coloque nessa oração essas pessoas para que encontrem a paz no Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoados a quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e